Essa é uma introdução à segunda parte de filosofia para o terceiro ano, que serve também para o primeiro ano, que serve para qualquer série, enfim, né? É um tema amplo. O próprio nome já diz tudo, né? Tudo que a gente conhece, que a gente aprende, né? Mas esse trabalho, em 2021, ele é baseado na apostila da Secretaria de Educação, Aplique-se, Orientações de Estudo. Eu fiz a primeira parte, com uma introdução e tal, e fui para a segunda. Né? Vamos nos aprofundando para passar isso para o aluno. Mas é importante para o aluno entender como é que o conhecimento ele é produzido. E é um processo difícil. Não é fácil. Até porque o tempo para exposição é ínfimo, extremamente limitado. Então, selecionar o que para passar para o aluno? Bom, aí está a minha dificuldade. E eu creio que a SEDUC, ela tentando, né, passar isso, tendo conhecimento desse tempo que não foi dado por ela mesma, né, ao professor, né, 2 tempos por semana em sociologia, filosofia, é ínfimo, é irrisório, é insuficiente, né? Então, ofereceu essa apostila, apesar que o professor, como produtor de conhecimento, ele tem a capacidade, deve ter a capacidade, né, está qualificado para isso, para poder ele mesmo elaborar a sua abordagem dentro do currículo, que é mínimo, né, o currículo básico. Então, não precisaria dessa apostila, mas vamos lá. Então, nessa apostila do terceiro ano, nessa parte que é o conhecimento, a pessoa que elaborou, ela colocou aqui, entre outros, né? Mas vamos lá, 4 tópicos básicos. Conhecimento para quê? O que é conhecer? Importância do conhecimento. E, por último, penso, logo existo, que é uma frase creditada a René Descartes. Tá? Então, eu vou chegar aonde eu quero. Ora, se eu quero passar para o aluno a importância do conhecimento, eu tenho que saber levar a esse aluno à consciência, ao conhecimento desse processo, para que ele desperte. Né? Então, a elaboração do texto é extremamente sensível, porque é muito importante, né? E outra, uma coisa fundamental, né? A nossa modalidade é presencial, é regular, ensino médio regular, ou seja, o foco é no professor, na aula explicativa. Então, se fosse um centro supletivo, a apostila deveria ser autoexplicativa. Essa modalidade traz isso.
né? Então, a figura do professor não é importante. Na nossa modalidade, é uma exigência. É uma exigência. Então, a apostila tem que ser explicada sim. Mas antes de eu passar para a leitura, eu vou chegar lá, né? A meta colocada aqui é o seguinte: apresentar a fundamentação para o domínio do próprio processo de construção e produção de conhecimento. Então, a meta é levar o aluno, né, a entender esse processo de construção e produção de conhecimento. Beleza, né? Ok. Então, não vou falar do conhecimento. Para quê? O que eu quero falar é sobre René Descartes. René Descartes. E aí, na página 8, traz o que é conhecer. Tá? E aí coloca, conhecer é a relação entre um sujeito e um objeto e o seu significado. E o significado que esse objeto vai ter para o sujeito que quer conhecer. Beleza, tá? E aí, mais adiante, o autor desse texto, ele vai citar Aristóteles. Mas para que conhecemos? Simples, para satisfazer a nossa enorme curiosidade a respeito das coisas. A curiosidade, ela é motivadora, realmente, né? Eu acho que é uma qualidade fundamental para que você avance. Beleza. E aí, o autor vai citar Aristóteles. Ele vai dizer o seguinte: Aristóteles, na sua principal obra, A Metafísica, já inicia com a seguinte frase: todos os homens têm naturalmente o desejo de conhecer. Pode-se atribuir duas interpretações básicas a essa premissa aristotélica. A primeira, que é estabelecer a razão como condição diferencial entre ser humano e natureza, entre homem e animal, e na outra, apresentar o conhecimento como condição necessária para afastar-se das meras opiniões, das explicações míticas sobre o mundo e sobre a sua existência. Ok. Então, ele começa citando, né, o primeiro autor que é citado é Aristóteles, como base aí, motivadora para que o aluno perceba, né, como o conhecimento faz parte da trajetória da formação do ser humano. Depois ele fala da importância do conhecimento. E no final desse tópico, né, do conhecimento, ele vai citar René Descartes, né? Ele coloca assim: você já deve ter ouvido essa famosa frase de René Descartes: penso, logo existo. Ele é uma das lições mais famosas da filosofia. A grande sacada está no conjunto de pensamentos que Descartes ajudou a construir. Foi a partir dos seus pensamentos que vários filósofos ajudaram a pensar os grandes conceitos filosóficos e ajudaram a formar a filosofia que conhecemos. Mais adiante, nesses conceitos podemos citar o que é substância, o problema da relação entre mente e corpo, a noção de sujeito, o problema do movimento na física, as paixões da alma, os conceitos de finalidade, verdade, identidade, erro e muitos outros. Percebe como pensar faz parte da nossa vida mesmo sem percebermos? E dando continuidade, ele cita a obra do Descartes, né, a obra fundamental, que é o Discurso do Método, e onde se encontra o ponto de partida de toda a filosofia moderna e contemporânea. Ele coloca aqui uma citação, e mais adiante,
partindo desse ponto, o que Descartes queria dizer é a única coisa que não podemos duvidar é de que estamos aqui fazendo os nossos próprios questionamentos. Portanto, a dúvida é o ponto de partida para a construção do conhecimento. Quando você pensa, reflete ou simplesmente posta um texto pessoal nas redes sociais, está formando algum tipo de conhecimento. Desse princípio, a afirmação do penso logo existo, em latim, cogito ergo sum, aliás, ele vai escrever o livro dele em francês. Por quê? Para que mais pessoas tivessem acesso ao conhecimento, ao livro dele, porque latim não era para todos. Significa que o ser que pensa é verdadeiro. Caso contrário, toda a existência perde sua consistência, nada faria sentido. Ok, então o que eu quero passar para vocês é o seguinte: quando o professor trabalha com um texto que não é dele, né, ele tem duas saídas. Ou ele reproduz esse texto para o aluno, ou ele vai pensar, vai analisar, vai avaliar. Ele vai, segundo Bloom, né, vai fazer todas as etapas necessárias à aquisição do conhecimento, né? Ele vai fazer uma avaliação, uma análise crítica sobre aquilo que ele está lendo, para depois passar para o seu aluno, tá? E aí o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando eu já dei Descartes várias vezes, mas sempre de forma rasa, né? Nunca dei curso de Descartes, até porque não sou filósofa. Para essa aula, ao ler esse texto, eu pensei, afinal, por que Descartes falou, escreveu, né, deixou registrado, penso, logo existo? Por quê? Da onde veio isso? Aí começa, gente, a complicação. Aí é a produção do conhecimento, aí é o processo de construção de conhecimento. E num texto raso desse, a gente perde a grande possibilidade de mostrar a você, aluno, esse processo de construção. O próprio René Descartes vai nos dar o exemplo da vida dele, por que ele chegou a escrever um livro e falar, penso, logo existo. É isso que eu vou mostrar para vocês. Um outro ponto é o seguinte: primeiro, quem escreveu esse texto cita Aristóteles, né? Cita Aristóteles e depois, quando ele cita René Descartes, ele vai falar dos vários conceitos trabalhados: substância, relação entre mente e corpo, sujeito, Olha, vocês vão ver no próximo bloco que René Descartes ele chegou ao penso, logo existo, exatamente porque ele vai ser contra os ensinamentos aristotélicos. Ele vai na contramão do que Aristóteles defendia. Ele não vai aceitar esse ensinamento escolástico, porque a formação dele é na escolástica. Ah, professor, o que é isso? Pois é, você vê? E aí a gente vai, mas olha só, não temos tempo para isso.
É o problema. Eu não vou ficar no raso. Eu não vou ficar na superfície. Então, se o meu aluno só puder ter tido 3 páginas, vai ter 3 páginas. Só que essas 3 páginas darão aí, sei lá quanto tempo de explicação. Para que quando você falar, aluno, quando você falar, citar René Descartes, penso, logo existo, você fazer uma associação correta, né? Entender por que ele chegou a esse processo, o que estava em volta dele, né? O que o influenciou para ele chegar a falar penso, logo existo. É uma afirmação, é uma conduta interna extremamente densa, forte, e que na época foi uma revolução. Então, para você avançar no conhecimento, no seu processo de adquirir conhecimento, é preciso que você entenda em profundidade cada tópico desse, né? E citar Aristóteles sem a crítica de René Descartes é colocar no raso, né? Como se ele tivesse tudo bem. Aliás, aqui nem cita que ele estudou Aristóteles, né? Nem cita. Então, Aristóteles está de um canto, René Descartes está do outro, e não foi assim. Então, é isso que a gente vai trabalhar no próximo tópico, tá?